Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Barbosa, sou repórter aqui do Metrópolis. Hoje vamos conversar com o escritor Rafael Montes, muito famoso pelos livros Jantar Secreto, Suicidas, O Vilarejo, e que agora lança uma nova obra chamada Uma Família Feliz, que vai ganhar um filme com Grazi Massafera e Reinaldo Gianecchini no elenco. É a segunda vez que a gente se encontra, né, em pouco tempo, a outra vez foi pro seu livro Infanto Juvenil. E naquela época eu comentei com você que eu acho muito engraçado que todos os seus livros passam uma mensagem, mesmo que seja ali escondido. Suicidas, por exemplo, tem uma vibe ali de desigualdade social, de uma questão de saúde mental também, né? Obviamente, jantar secreto do canibalismo, o consumo de carne. Vegetarianismo. E eu acho isso muito engraçado porque é tudo meio que assim, escondido no suspense, né? Em Uma Família Feliz não é diferente. Eu adorei o livro, inclusive, achei genial, como todo livro seu. E eu queria que você me contasse um pouco o que você quis passar com esse livro, qual que é a intenção que você tem quando as pessoas leem esse livro. Então, Juliana, obrigado por dizer isso. Eu vou falar só. Eu não acho, na verdade, que o livro passa mensagem, porque, na verdade, essa é uma coisa perigosa, porque eu acho que livro não tem que passar mensagem. Porque tem gente que defende que tem que passar mensagem. E eu sou contra a ideia. Livro, para mim, tem que contar uma boa história, tem que entreter, tem que divertir, tem que fazer você virar à noite. O bom livro, para mim, é esse que você agarra nele e não solta nunca mais. Acontece que, ao mesmo tempo, o livro é uma relação muito íntima que você, leitor, tem com o autor. É só você e ele ali naquela noite no seu quarto lendo o livro. Então, quando eu vou escrever minhas histórias, eu sempre penso que além de contar uma boa história, além de entreter, além de contar viradas, além de surpreender, eu posso provocar reflexões, eu posso cutucar feridas da sociedade, eu posso fazer comentários. Então, nesse sentido, sim, eu concordo total com você que para além de cada livro, em geral, meu processo criativo é assim: quando eu vou inventar o próximo livro, eu primeiro penso a história. E aí, depois que eu penso a história, eu falo, caramba, ao contar essa história, do que eu estou falando? Quem eu estou cutucando? Que assunto que me interessa? De que assunto que me interessa eu estou falando? Porque escrever um livro é um processo muito longo. Eu levo 2 anos para escrever um livro. Então, se não é algo que me prenda e que me interesse, não funciona, entende? É, Então, no caso de Uma Família Feliz, que você perguntou, que é esse livro aqui, tará, é, eu queria. São vários assuntos, na verdade, que eu queria tratar. É, eu tava. Por causa dos meus outros livros, que foram muito adotados em escola, eu passei aí muito numa escola que tem aqui no Rio de Janeiro, que fica dentro de um condomínio na Barra da Tijuca. E aquilo me parecia muito curioso, você ter um condomínio em que você tem uma aparente vida perfeita, em que você tem tudo lá dentro. Você tem farmácia, restaurante, escola das crianças, piscina, uma famosa bolha. Eu falei, caramba, e uma aparência de vida perfeita ali dentro, né? E de tudo funcionando, tudo com suas regras, com vigilância, com segurança. E lá fora é o perigo, e aqui dentro estamos seguros. Então isso me pareceu uma coisa interessante. É, Então era um assunto sobre o qual eu queria tratar. Eu tenho essa ideia há muito tempo, na verdade, desse livro. Então, outro assunto que também me interessava, me interessa até hoje, mas naquela época estava chamando muito a minha atenção, é a coisa do cancelamento. Ou seja, como hoje em dia as pessoas são canceladas, às vezes por motivos certos, mas, a meu ver, não há nada que justifique cancelar alguém e extirpar essa pessoa do convívio social, né? Ou seja, se a pessoa comete um crime, ela é julgada e ela é presa. Ponto, tá tudo certo, vai pagar pelo crime que cometeu. Agora, você tirar alguém do convívio, às vezes por questões do que falou no Big Brother, sabe? Assim, você fala, meu Deus, quem são essas pessoas que estão do outro lado julgando e falando, você errou, você não pode, né? Me interessa muito entender quem são esses donos da verdade, esses cidadãos de bem que apontam tanto os dedos como se não tivessem as próprias falhas, né? Então, eu queria muito falar dessa questão do cancelamento, queria muito falar de maternidade. Como eu falei, eu tenho essa ideia há 10 anos, e na época eu não escrevi. E, mais recentemente, a vontade de escrever surgiu, escrever o livro surgiu, porque justamente eu tinha muitas amigas e cada uma delas vivendo uma situação diferente da maternidade. Então, tem uma amiga minha que ela me ligou um dia falando, Rafa, eu tô desesperado, o que que eu faço? Porque eu passei pro meu doutorado para estudar, era na Europa, não, na Austrália, mas ao mesmo tempo eu quero ser mãe, e se eu for pro doutorado, eu não consigo ser mãe mais porque eu já tô dando a idade, não sei o quê. Eu falei, mas você quer ser mãe mesmo?
falando, eu quero, não sei o que, é meu sonho e tal. Então você percebe a escolha que ela teve que fazer. Outras amigas falando, cara, não quero ser mãe, não nasci para maternidade e tudo certo, mas minha mãe enche meu saco. As pessoas perguntam, e aí, quando é que vai ver o bebê? Quando é que vai casar? Quando é que vai não sei o quê? Ah, não, essa amiga, uma delas é casada, mas não queria ter filho. Então, mas é casada e não quer ter filho? O marido não está comparecendo? Enfim, aí começam umas coisas. Então, pressão da que quer ser mãe ter que abrir mão de coisas, da que não quer ser mãe ter que responder o tempo inteiro que não quer ser mãe. E aí também eu tive, por coincidência, três amigas de universos distintos, uma amiga de infância, duas amigas mais recentes, que ficaram grávidas e tiveram a gravidez muito diferentes. Assim, uma delas falou, cara, eu tô com uma pressão. Pra mim, eu perguntei, qual é o seu maior medo? Ela falou, cara, meu maior medo é que assim, todo mundo fala pra mim, ah, não, quando você chegar no parto, vai ser uma maravilha. Você vai ver que é o melhor momento da sua vida. Você vai se apaixonar de cara pelo bebê, vai ser uma coisa impressionante. Ela falou, cara, eu tô morrendo de medo, vai que eu não sinto nada disso. Então você imagina, a mulher vai para o parto já nervosa com tudo que tem que acontecer, e além de tudo, tem que ficar pensando nas pressões e nas expectativas das pessoas ao redor delas, né? Então eu queria falar muito dessas pressões da maternidade, é, dessa mulher que tenta se dividir em várias, né? Cuidar das crianças, cuidar da casa, cuidar do marido, e se acha obrigada, e se não consegue, se sente culpada e tal. Então, enfim, para mim era um assunto muito forte esse da maternidade. Eu acho que é uma história que vai impactar muitos leitores, mas especialmente muitas mulheres. Rafael, inclusive, eu acho que esse trabalho que você faz de mostrar no suspense ali esses temas de tabus na nossa sociedade mesmo, né? Porque como você falou, a maternidade ainda é um tema super tabu. Se você quer ter filho, ah, será que eu sou capaz disso? Se você não quer, ah, mas como é que você não vai ser mãe? Você é mulher. Se você é casada, ué, mas você não vai dar um filho pro seu marido? Enfim, as mulheres vivem essa pressão todos os dias, em todos os âmbitos, de todas as formas. Vários homens e mulheres, também de próprias mulheres que repetem o discurso, né? Claro. E eu acho que isso causa uma identificação das pessoas com as suas obras. Você acha que abrir essas discussões e esses temas que as pessoas geralmente não querem falar, não gostam de falar, você acha que isso causa uma identificação do leitor também com você diretamente, com a pessoa que você é? Olha, eu não sei. Só vou falar uma coisa também em relação ao que você falou do gênero, que eu acho interessante, que é o seguinte: a graça de você tratar desses assuntos através de uma história é que você trata desses assuntos em vez de ser por uma cartilha, falando, olha, sei lá, vou dar um exemplo do Jantar Secreto que eu adoro. O protagonista de Jantar Secreto é gay. E eu tenho leitores que são conservadores e que leem Jantar Secreto, só que é naturalizado ele ser gay, não é uma questão para o livro, não é parte. Passa despercebido, né? Porque o tema central não é esse. Porque as pessoas são o que são, tem quem não é, e ele é, e pronto. Então, é, e eu acho isso muito interessante, porque a gente tem que naturalizar as coisas, a gente tem que mostrar que elas são do dia a dia. E aí é a história de um personagem gay que não é sobre ele ser gay, é sobre ele querer fazer jantar de carne humana, entende? Você leva para outro lugar e a força do gênero para mim é porque o gênero pega pela emoção. Contar a história pega as pessoas pela emoção. Você está ali torcendo por aquele personagem. No Bom Dia, Verônica, a gente fala de violência doméstica, mas não é violência doméstica de uma cartilha, mulher em casa de denúncia. Não, é mostrando a Janete, falando, ó, essa é a Janete, ela é casada com um Brandão. E olha como ela apanha, ela escuta os absurdos que ele fala, e depois ele pede desculpa e ela acredita. E é por isso que as pessoas falam, cara, agora eu entendo o que é a violência doméstica, né? Então eu acho que isso é um lugar que é muito interessante. Agora, é, e só falando do Família Feliz, além da provocação do próprio tema, uma outra coisa que eu quis fazer numa Família Feliz é relembrar, nesse momento em que a gente vive, a deliciosa liberdade que a gente tem na literatura e tem que continuar a ter. É, Então, eu sei que quando eu decidi escrever um livro chamado Uma Família Feliz, com uma protagonista feminina, mãe, grávida, e o livro é narrado em primeira pessoa da cabeça dela, eu estou exercendo a delícia de ser escritor, porque ser escritor é entrar em corpos e cabeças que não são a sua. É você ter uma empatia pelo outro, ter o olhar do outro e tentar entrar na pele do outro. Claro que hoje em dia, para escrever um livro como esse,
eu preciso ter responsabilidade. Então, o que que eu faço? Eu pesquiso pra caramba, li demais sobre maternidade, conversei com muitas mulheres, vários trechos e sensações são sensações reais que amigas minhas me passaram. Depois de ter escrito, mostrei para muitas mulheres para que elas lessem e falassem, é assim, você se identifica com isso, isso te impacta ou não? Ou você fala, claramente isso aqui foi escrito por um homem. E é muito legal, porque o livro está coisa de uma semana nas livrarias e muita gente já leu, que meus livros, em geral, se lê muito rápido, né? E assim, é interessante porque, assim, felizmente as pessoas estão gostando bastante do livro, mas um comentário que eu já vi algumas vezes é assim: eu confesso que eu comecei o livro pronta para não gostar, porque um homem escrevendo sobre mulher, eu achei que ia ser machista e tarará, comecei já meio com um ranço. E depois parecia que era uma mulher escrevendo. E ai, meu Deus, eu entrei na cabeça dela. Isso é muito legal, que é a coisa mais honrosa, né, para o escritor do que ouvir que o leitor esqueceu que existe o escritor. Ele entrou na história e mergulhou naquele personagem e tá preso ali. Então, agora você falou da minha imagem, né, em relação aos livros. Eu acho várias coisas. Eu acho mesmo que o trabalho do escritor é escrever livros e contar boas histórias. O trabalho do escritor não é estar nas redes sociais. Eu, Rafael, estou muito presente nas redes sociais. Por quê? Porque gosto de ter um diálogo com o meu público. Mas é um diálogo muito cuidadoso, no sentido de que, por exemplo, eu não faço no meu próximo livro o que esperam que eu faça. Tem muito pedido. Ah, faz a continuação daquele, faz um livro assim, assim, assado. E eu não faço, eu faço o que eu quero fazer. Mas eu, ao mesmo tempo, gosto muito de ter contato com meus leitores. Convido, aliás, quem estiver assistindo a me seguir nas redes sociais. Eu brinco com meus leitores e espalho a palavra. São pessoas que leem e indicam, né, meus livros. Eu posso falar isso pessoalmente. Inclusive, se for para pedir alguma coisa, você pode, por favor, fazer um encontro de leitores em Brasília, porque o eixo Rio-São Paulo não dá mais, né, Rafael? Tá difícil. Eu vou fazer Brasília. Esse ano ainda, com certeza, vou fazer Brasília, BH, Ah, Recife, obrigado. Você vai ter que Fortaleza. me ver lá de novo Vai quando ser for aqui em Brasília. Porto Alegre, talvez a gente faça Porto Alegre. Enfim, tô fechando essa agenda aí, mas eu quero fazer muitas cidades, sim. E é isso, porque eu tenho prazer de encontrar meus leitores. Eu gosto. E mais, noite de autógrafo, por exemplo, eu autografo 6 horas seguidas, 7 horas seguidas. Não tem o menor problema com isso. Eu me divirto. Eu sinto o calor de cada abraço, sabe? Assim, então eu gosto muito. Mas é curioso, porque assim, ao mesmo tempo que eu gosto de tudo isso, isso não é o trabalho do escritor. Ser escritor não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o fato de que eu gosto do público e gosto dessa relação, que eu acho que é uma relação muito íntima, né? Porque quando você lê meus livros, você de algum modo entra na minha intimidade, de algum modo. Então, muitos leitores têm essa sensação de quase, virei seu amigo, né? Porque é isso, porque tem uma proximidade que se cria que é diferente e mais especial, eu acho, do que a relação que você tem vendo uma série minha, como Bom Dia, Verônica, que entre o que eu fiz e o resultado final, e entre você que está assistindo em casa, tem o trabalho de muita gente, não é o meu trabalho só, né? Tem o trabalho do diretor, dos atores, da montagem, da fotografia, da luz, do então tem muita coisa. No caso do livro, é mais direto. Assim, eu escrevi, passa por algumas pessoas, pela minha editora, pela preparadora e tal, mas chega rápido no público. Então acho que é mais direto e mais íntima a relação. E falando em produção audiovisual, Uma Família Feliz também vai virar filme, né? Com a Grazi Massafera e o Gianecchini. São dois atores gigantescos, né? Assim, você vem aí de Bom Dia Verônica, que tinha apenas os três atores de uma geração mais famosos impossível, né? Entre eles o Rodrigo Santoro, a Taina Miller também, que é um arraso, a Camila Morgado. E eu queria que você me contasse um pouquinho como é que tá esse trabalho. Você é roteirista do filme também de Uma Família Feliz. Como a maioria das outras produções que tem o seu dedinho ali no livro, você também está trabalhando na produção desse filme. Como é que tá esse trabalho com esses dois atores gigantescos que eu tenho certeza que vão arrasar nesse papel? Então, eu estou muito feliz com o filme. É interessante contar, talvez, a origem dessa história. Como eu falei, eu tenho essa ideia há 10 anos de Uma Família Feliz. E eu decidi, na época, eu estava começando a escrever para cinema e televisão. E aí eu decidi, então, escrever primeiro o roteiro de Uma Família Feliz. Então, eu fiz o roteiro de Uma Família Feliz. O roteiro passou por vários tratamentos, participou de laboratórios de roteiro. Então, tem várias versões. Em alguns momentos eu tive colaboração, foi a colaboração da Ilana Casoy, com quem eu já trabalho. Aliás, o meu primeiro trabalho com a Ilana Casoy foi o roteiro de Uma Família Feliz, antes de Bom Dia, Verônica. E com o Gustavo Bragança também, então foram colaboradores do roteiro. Enfim, eu fui fazendo várias versões do roteiro.
E aí, quem estava envolvido nesse projeto desde o início de filme? Eu, o diretor Zé Eduardo Belmonte, que foi para quem eu contei a ideia, ele falou, vamos fazer um filme, e a Grazi, porque o Belmonte já filmou com a Grazi. E ele, quando ele me perguntou quem você imagina para esse papel, eu falei, cara, na minha cabeça, para contar essa história de uma família margarina perfeita, feliz, que vai ruindo, a Grazi é perfeita. E a Grazi já tinha trabalhado com o Belmonte. Então ele contou para ela a história e a Grazi de cara embarcou. Falou, cara, quero entrar nessa história. Então, nós três, eu, Belmonte e Grazi, estamos nesse projeto há 10 anos. Só que o cinema no Brasil demora para ser feito, demora a conseguir captar e viabilizar e etc. Então, nesses anos todos, eu fui fazendo as várias versões de roteiro. Quando a gente foi filmar, primeiro a gente tinha que escolher quem ia fazer o par da Grazi. E eu tinha trabalhado com o Gianni na série Bom Dia Verônica. Eu e o Gianni ficamos muito amigos, eu gosto muito do trabalho dele. Acho um ator interessantíssimo e que ainda tem muita coisa, tem muitas nuances que, por exemplo, a meu ver, o Matias revela que a gente nunca tinha visto o Gianni mostrar. E que esse personagem do Vicente, que é o marido da Eva, também tinha uma coisa do Gianni ali. Eu falei, que tal o Gianni? E aí ele topou, foi ótimo. Então a gente tem esse casal. Eu brinco falando, gente, é o casal perfeito, né? Assim, você imagina. Até quando postaram fotos do filme, falaram, meu Deus, pensei que eles eram o casal e tal. Enfim, porque é isso, é um casal. E é interessante porque para eles também, que são pessoas, atores muito bonitos e que têm essa aparência de vida perfeita, a própria Gaga falou, cara, para mim é tão bom fazer esse filme porque, de algum modo, assim, longe da minha vida ser o filme, né? Ela falou, mas as pessoas acham que a gente vive uma vida perfeita, porque é isso, né? E não vive, ninguém vive uma vida perfeita. Todo mundo tem problema, todo mundo tem, né? Dorme mal um dia, briga e tem coisas de família para resolver, enfim. Então, o filme, de algum modo, vai mostrando que por dentro da vida de aparências, você tem carne, pensamento, tem sofrimento, tem tudo que tem na vida das pessoas. Enfim, e aí a gente começou então a. E aí, quando o filme foi acontecer, eu pedi ao Belmonte, que é o diretor do filme, Zé Eduardo Belmonte, que eu queria estar no set de filmagem com ele, porque eu quero começar a dirigir também minhas histórias. E aí, então, eu sou diretor assistente do filme, eu participei de das leituras, ensaios, da preparação toda para o filme, né, da pré-produção do filme. Nas filmagens, eu estava no set todo dia, a gente ficou filmando 30 e poucos dias, quase 40, em Curitiba. Então, a gente ficou hospedado em Curitiba e filmando longa. E o que foi legal é que um belo dia, acho que depois da primeira semana de filmagem, eu cheguei do set depois de 12 horas de filmagem e decidi começar a escrever o livro. Então, o livro, eu comecei a escrever sete de filmagem. Escrevi muito pouco, escrevi 30 páginas do livro, não muita coisa. E daí depois acabou a filmagem, a gente foi montar o filme. Enquanto a gente montava o filme, eu escrevi o livro. Então, e o filme chega dia 4 de abril nos cinemas. Eu recomendo que leiam o livro primeiro, já está nas livrarias, você mata em 24 horas, 48 horas, rapidinho você mata o livro, ou ele te mata. E O livro, então, é meio que uma. Porque geralmente a gente pega um livro e transforma ele num filme ou numa série. Foi o caso de Bom Dia Verônica, por exemplo. Tudo bem que Bom Dia Verônica era um livro só e ele foi desmembrado em 3 temporadas, né? Então você pegou o filme, um roteiro de um filme, e transformou ele num livro, mas ele não é necessariamente uma cópia do roteiro do filme. Ele tem as suas nuances da literatura mesmo. tem muita coisa diferente, na verdade. Você já leu o livro, né? Então, primeiro, ser da cabeça dela torna tudo mais interessante, o livro ser narrado da cabeça dela, né? Porque a história, só para as pessoas saberem, é uma história de uma família perfeita, que no filme é feito pela Grazi e pelo Gianni, que eles têm duas filhas gêmeas, lindas, de 10 anos, eles vivem num condomínio perfeito e ela está grávida de um terceiro filho. E quando ela tem o bebê, ela não se identifica com a maternidade, ela começa a ter uma espécie de depressão pós-parto. A gravidez também dela é muito difícil. E então o bebê aparece machucado, depois as meninas aparecem machucadas, e aí ela começa a pensar que talvez ela esteja batendo nos próprios filhos. O fato de ser narrado da cabeça dela o livro coloca você nessa loucura dela, da sensação de estar perdida, né, dela. Então eu acho que isso já torna o livro muito diferente a experiência, né? Além disso, uma coisa que é muito mais forte no livro,
Que é engraçado, você falou, ah, você pegou o roteiro e foi fazer o livro? Não, sabe o que que eu fiz? Eu, de propósito, não olhei o roteiro para escrever o livro. Eu falei, o que eu lembro. Então, tem diálogos que são idênticos no livro e no filme. Porque eu lembrava são diálogos que eu pensei muito e gosto muito e pronto, estão lá. Tem coisas que eu não lembrava que eu tinha, como eu tinha resolvido a situação no filme e eu não fui lá olhar. Então, eu fui escrevendo o livro. Então, tem partes inteiras que não existem no filme. Por exemplo, aquela questão toda da empregada doméstica que é demitida. Não tem aquilo no filme. Aquilo foi uma ideia que eu tive escrevendo o livro. Falei, eu quero falar de racismo no livro. Acho que cabe nesse universo falar de racismo. Não de maneira, mais uma vez, não de maneira de dar mensagem ou didática, mas de crítica e comentário social. É, então, coloquei toda essa parte não tem. A parte da mãe, da relação dela com a mãe é muito menor no filme. E a parte que. E aí isso é interessante. Uma parte que a gente não conseguiu viabilizar no filme. é, não ficou tão forte no filme, que é a parte do próprio condomínio, das pessoas, da vigilância do condomínio. Eu acho que o filme ele é muito forte, muito interessante, porque ele fica na família, ele é dentro da família. E o livro ele é dentro da família, mas ele vai para o condomínio também, ele vai para as pessoas que rodeiam essa família. Então é isso. Para mim, livro e filme são complementares. Recomendo que as pessoas leiam o livro e vejam o filme nos cinemas. E aí eu queria te pedir para você definir uma família feliz em uma palavra, igual você fez com seus seguidores no Instagram, tanto o filme quanto o livro. O que você definiria para falar para as pessoas sobre essa obra? Para mim, é aparências. Tá no título já, né? Família feliz. Para mim, o que define o livro em geral tem que estar no título. É... então para mim, aparência é sobre o mundo de aparências, é sobre a vida de aparências e é interessante. Eu estava percebendo outro dia, na verdade percebendo não, me disseram, falaram, Rafa, olhando todos os seus livros, um tema que te interessa é a vida de aparência, ou seja, as pessoas que mostram uma coisa e são outra. É, se você reparar, vários dos meus trabalhos são sobre isso, né? O, todos os jogos de vidas passa por aí, mas o Dias Perfeitos é sobre isso. O Jantar Secreto é também um pouco sobre isso, né? Porque são jantares e tal, mas né? Então tem a verdade do que está acontecendo e tem a aparência, enfim. É, a própria novela Beleza Fatal, Mundo da Beleza, é sobre aparências. Bom Dia, Verônica é o único que não é tanto, mas tem um pouco, porque também os próprios vilões, se você reparar, também são pessoas acima de qualquer suspeita e que, na verdade, são uns desgraçados, são muito maus. Então, tem esse jogo de quem você mostra para o mundo e quem você que eu acho muito interessante. E aí as pessoas ficam nisso, né? De, poxa, Rafael, você escreve essas histórias e no Instagram você é simpático, fofo. Porque essa cabeça fala, não posso contar. Rafael, só para a gente terminar, você até comentou que frequentou algumas escolas, que seus livros estavam sendo divulgados. Você também é um autor da Companhia das Letras, que é a mesma do Jefferson Tenório, que teve o Avesso da Pele censurado no Brasil. E eu queria que você me desse sua opinião sobre esse momento que a gente está passando, em um pós-governo completamente contra a cultura, e que a gente está vendo livros sendo censurados por apenas falarem o que o Brasil é, o que o país é, em todos os cantos, e que pode acontecer com você também, pode acontecer com seus livros, e que todos os escritores estão passando por esse risco aí agora, né? É muito perigoso, sem dúvida, e muito grave o que aconteceu com o livro do Jefferson. É, é, a meu ver, é um sintoma de parte de um Brasil, porque eu acho importante a gente dizer que é parte do Brasil, porque não é o Brasil todo. A gente tem no Brasil, felizmente, grandes professores, grandes educadores que sabem que a boa literatura tem que ser lida. E a boa literatura não tem classificação indicativa. Ou seja, um livro adulto pode sim ser lido por alunos do ensino médio, porque é assim que você forma um ser humano que pensa, que critica, que age na sociedade, né? E a literatura tem essa força muito grande porque, como eu falei, é através da ficção, é através da emoção, é através de uma história que você entra nas vivências dos personagens e aí pensa e reflete sobre temas como racismo, homofobia, assim vai. Então, sem dúvida, é muito grave, é muito triste. É, tenho a impressão de que nós, da comunidade de escritores e leitores, estamos
nos posicionando nesse sentido e vigiando para que isso não aconteça. Mas, honestamente, eu vejo uma espécie de censura em muitos episódios, assim, né? Ou seja, cada vez mais eu escuto de gente falar de colocar classificação indicativa em livro, que para mim é um absurdo. É, eu vejo de gente falar, um exemplo, aqui no meu caso não foi por questões de governo, mas assim, uma vez uma escola particular no Rio de Janeiro adotou um dos meus livros, me convidou para fazer a palestra e uma semana depois cancelou o convite. E eu falei, o que aconteceu? E aí descobri um pai religioso, leu o livro e achou um absurdo, o filho está lendo meu livro na escola. Tarará. E assim, então assim, a gente infelizmente tem esses pais, tem esses educadores que são conservadores e, e honestamente eu acho que o melhor caminho para chegar numa solução é chamar essas pessoas para o debate. É, porque assim, eu vou te contar que eu, nas noites de autógrafo que faço, às vezes recebo muitos leitores jovens, jovens mesmo, 12, 13 anos, que leem meus livros, que são livros adultos, sem dúvida. E aí vão com os pais falam assim: ai meu Deus, meu filho quer ler Suicida, Jantar Secreto, e ele tem 3 anos de idade, o que que eu faço? Sabe o que eu falo? Leia você também e discuta com ele o livro. Simples. Assim, tudo que tem coisa que não é da idade dele? Tem, verdade seja dita? Tem. Não acho que é um livro indicado para pessoas de 13 anos de idade. Mas, já que ele quer ler, e aí se você proíbe, você cria uma sensação de que é algo, e não é. Então, deixa ele ler, conversa com ele sobre o assunto, pergunta o que ele achou, e assim vai. Você constrói debate, você constrói pensamento. Então, mas eu sempre eu sou uma pessoa, eu acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho de escritor, que preza pelo diálogo e pela empatia. Então, assim, mesmo a pessoa que eu ache a mais louca e conservadora e absurda do mundo, eu quero conversar com ela, eu não quero cancelá-la, sabe? Então, eu acho que a solução talvez esteja em trazer esses educadores para o debate e falar assim, beleza, qual é o problema? O que que tem que ser lido então? E aí a gente construir alguma coisa, né? Nunca aceitando censura, porque censura não há que ser aceita, jamais. Mas construir um debate, eu acho que é isso que é importante. Ainda mais nesse momento que o jovem já não lê tanto, né? Você ainda tentar tirar dele, dos poucos que ainda gostam de ler e tem isso como prazer, fica difícil, né? Eu quero te dizer que eu sou um otimista, apesar das histórias que eu escrevo, sou muito otimista, e tenho a impressão de que a gente tem cada vez mais leitores no Brasil, no sentido de que o jovem, essa geração, lê muito mais do que a geração anterior, e, e é uma geração interessada em ler autores nacionais. As gerações anteriores, você entrava numa livraria antigamente, era John Grisham, Harlan Coben, né? Assim, era Nora Roberts. E hoje em dia, felizmente, que as bienais estão enchendo, as feiras de livro de cada cidade estão enchendo com autores brasileiros. Não estou falando só de mim, não. Estou falando do Jefferson, estou falando do Itamar, estou falando da Thalita Rebouças, da Socorro Cioli, do Santiago Nazarian. São autores que hoje em dia dialogam com o público brasileiro. Então, o leitor brasileiro está descobrindo, caramba, que legal eu poder ler uma história em que o cara passa e escuta um samba, e está tendo carnaval, está tendo coisa, né, coisa brasileira, e rua brasileira, e jeito brasileiro. Secreto tem uma cena muito importante no início em que o Dante contrata a Cora, se passa num galeto, que é o Galeto Sati. É um lugar que eu amo em Copacabana, e o dono do galeto é meu amigo. E ele fala, Rafa, é muito engraçado, porque às vezes vem gente aqui com o livro na mão, então assim, é aqui, e tira foto com o livro na fachada do Galeto Sati e almoça no Galeto Sati. E aí, então eu acho muito legal, porque é isso, olha que legal você poder ler uma coisa que se passa na sua cidade, né, no seu universo, enfim. Rafa, muito obrigada. Adorei falar com você de novo. Foi sempre um prazer, sempre adoro seus livros. Vou continuar lendo, continuar te acompanhando e esperando ansiosamente uma sessão de autógrafo aqui em Brasília, que você pode ter certeza que vai ver minha cara lá de novo. Com certeza estarei aí, então a gente se encontra em breve ainda esse ano, com certeza. Para quem nos acompanhou até agora, meu muito obrigada. Lembre-se de curtir, compartilhar e deixar aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista. E siga o Metrópolis e o Metrópolis Fan em todas as redes sociais. Tchau, tchau.